Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boninha. Então, hoje nós vamos ter a palestra com o Lívio e Pedi e Obtereis, né? Então, vamos pedir a Deus, pedir aos espíritos amigos que já estão aqui trabalhando desde cedo para nos receber, que ilumine o Lívio, mas também que possamos ser iluminados para ter o entendimento das palavras que ele vai colocar aqui para nós. Seja muito bem-vindo, que Jesus nos proteja, nos guarde, nos ilumine. Obrigada, Pai. Obrigada por estarmos aqui neste momento, nesta noite. Obrigada por estarmos ouvindo as palavras, que o Lívio possa ser incluído. E o nosso objetivo é sempre aprender e sair melhor do que chegamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, da prática do erro e de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Eu não conversei com a direção da casa, mas eu tenho quase certeza que não haverá problemas. Eu queria primeiramente fazer a divulgação. Na Aliança Municipal Espírita, entre março e junho, haverá um estudo sistematizado da doutrina espírita e todos estão convidados. Todas as casas de Uberlândia estão sendo chamadas. Esse estudo será dividido em 12 módulos. Cada módulo é um conceito, um tópico, que nós pretendemos ir do simples ao complexo, na profundidade que conseguirmos. Então, é um estudo direcionado para quem é iniciante, curioso, estudioso e multiplicador. Ah, tem só uma má notícia. Eu estarei lá presente também, auxiliando na condução destes estudos. Os temas eu já antecipo alguns: espírito, perispírito, corpo, desencarnação, reencarnação, mediunidade, obsessão, prece. Nós pretendemos, instrumentalizar cada um desses conteúdos com muitas histórias que nós iremos identificar as nossas próprias. Todos convidados. Aqui está escrito Márcio, mas é Márcio. A pessoa fez o cartaz errado. Gente, está faltando fé na Shirley. Eu explico por quê. Na verdade, nós vamos aproveitar, creio eu que em decorrência da chuva, que a quantidade hoje está menor, e eu gostaria de conduzir essa palestra com menos formalidade. Então, queria que vocês participassem ativamente. Vamos tentar, como nossa amiga disse, vou tentar ser leve. Mas está faltando fé na Shirley porque ela me perguntou na segunda de manhã qual será o tema. E eu disse o seguinte: Shirley, as catacumbas do umbral e suas formações rochosas. Tema interessante. Eu fiz uma brincadeira com ela. Como ela não respondia, eu falei, gente, deixa eu desmentir antes que ela passe isso para o cartaz e o cartaz vai a público. Alguns minutos depois, onde ela não se manifestou, eu disse, não, Shirley, não é esse não. Pedi e obtereis. Ela, que alívio. Eu já havia pensado comigo mesmo, o Lívio não está bem. Eu falei, gente, minha reputação não está boa, porque ela deveria pressupor que era uma brincadeira, mas ela falou, não, ele realmente está com algum problema. Percepções, cada um de nós tem as suas. Cada um de nós, médiums, todos temos a capacidade de sentir o ambiente, de interagir com o mundo dos espíritos, de perceber
a atmosfera fluídica que nos circunda, cada um de nós percebe, seja bem-vindo, Thompson, o ambiente, a situação, a seu modo. Cada um, diante de um conceito, interpreta em sua peculiaridade. Sendo assim, vamos falar do planeta Terra. Quais são as percepções sobre este orbe? Para os astrônomos, a Terra é um planeta que gravita uma estrela chamada Sol. Para os homens violentos, ambiciosos, a Terra é um palco de conquistas, de batalhas sanguinolentas. Mas a doutrina espírita, que reverbera a lei de Deus, que parafraseia o Evangelho do Cristo, nos passa a percepção eterna de que a Terra é um lar abençoado, de que a Terra é um santuário sagrado, um presente do Cristo para todos nós, onde temos as oportunidades de buscar a nossa melhoria, a nossa evolução que se dá em duas asas, se conquista em duas asas. Isto é uma metáfora, a asa do conhecimento, o conhecimento eterno, a asa da moral, a sentimentalização. E uma boa notícia, por que não dizer uma excelente notícia? Exponenciar o amor é conquista de felicidade, mas nenhum de nós precisa conquistar o amor, porque o amor nós já temos. É uma sementinha que Deus plantou em cada ser quando nos criou. Mas essa sementinha precisa ser bem cuidada, precisa ser lavrada, precisa ser extirpada, separada das ervas daninhas, que são as mazelas morais, em maior ou menor grau, que residem em cada espírito. Notadamente, principalmente, orgulho e egoísmo. Jesus, espírito puro, a mensagem de amor mais sublime que este planeta conheceu, criou e arquitetou este mundo, transformando matéria. Isso está descrito no livro A Caminho da Luz. Ele não fala de catacumbas umbralinas nessa obra, Chile. Ditada por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Todos nós temos o propósito da nossa existência descrito, gravado na própria consciência. Mas como muitas vezes a consciência esmaece, a gente balança, titubeia, grandes profetas, missionários, espíritos iluminados, superiores, comparecem, inclusive encarnados, para nos relembrar destas leis de felicidade. Então nós fomos criados para a evolução e é como se nós estivéssemos subindo uma escada de progresso, degrau a degrau, na velocidade impressa, produzida por cada um, diretamente proporcional à vontade que cada um empreende nesse movimento, nesse esforço. Esta vontade é a luta para exponenciar o sentimento, o amor. É o esforço para minimizar até o fim, até o expurgo pleno do orgulho e egoísmo. Então todos nós um dia estaremos puros. Pergunta 112 do Livro dos Espíritos. E puros desfrutaremos de uma felicidade eterna. A felicidade do descanso, a felicidade do repouso. Mas os espíritos puros então não trabalham. Felicidade do descanso, de não estarmos mais machucados e feridos pelo melindre que advém de uma ofensa não perdoada. Descansando por não sofrermos em queremos ter a posse material de algo que o outro tem e eu não possuo. Descansados de todas as dores de alma, plenamente felizes por diminuir a dor do nosso semelhante. Então esse caminho é dado, seremos felizes. Se algum palestrante, algum conferencista, algum estudioso
conversar conosco e falar: Deus nos criou para a dor e o sofrimento, precisa de estudo. Deus nos criou para a alegria. Só que muitas vezes a dor está presente na nossa jornada em consequência, em reação ao que nós mesmos decidimos. Porque da parte da providência, da parte do Criador, que é infinitamente justo, bom e amoroso, nós temos os benefícios sublimados. Neste caminho rumo à felicidade, que nós chamamos de pureza espiritual, nós decidimos a nossa trajetória, o nosso percurso. Cada um aqui, não obstante termos o conhecimento de que o cumprimento das leis de Deus é o leme seguro neste caminho, nós tantas vezes, diante da grande estrada, a gente pega desvios, a gente busca atalhos que no final são mais longínquos, a gente estaciona, a gente tropeça. Caminho, cada um define como percorrê-lo. Podemos percorrer este caminho com muito esforço, no amor ao próximo, na prática da caridade, na resignação, na resiliência, na indulgência, na benevolência, na fé, na paz. Podemos percorrer este caminho tantas vezes, buscando o desequilíbrio. Mas da parte de Deus, nós temos todo o apoio, motivação, indução, luzes e bênçãos. Nós somos lavradores de um campo. Eu não tenho fazendas registradas em cartório. Talvez aqui alguns tenham, mas todos nós possuímos uma fazenda registrada no cartório de Deus, que é essa fazenda da vida. Nós somos lavradores, estamos em processo ininterrupto de semeadura. Vamos sair da metáfora, vamos para o pragmatismo. Nós recebemos sementes infinitas de Deus para pensar, sentir, agir, falar. Cada atitude, cada pensamento, cada emoção é uma sementinha que nós estamos depositando neste solo fértil chamado minha vida. E quais sementes nós plantamos? Exercício de foro íntimo. Cada um reflita em si. O que eu plantei hoje? Na minha casa, no meu lar, no meu trabalho, na rua, na casa espírita, onde quer que eu estivesse. O que eu plantei? Plantei alegria, plantei tristeza, plantei ânimo, desânimo, descrença, fé, esperança, recalcitrância. O que eu plantei? Movimento, inércia. Cada um plantou. Este plantio, ele é decorrente da decisão de cada um e a isso nós chamamos livre-arbítrio. Poder inerente, concedido por Deus quando nos criou. Decidimos o que vamos fazer, então a gente escolhe o que plantar. Mas uma vez que a semente é lançada no solo da vida, ela dá frutos e compulsoriamente nós vamos colher estes frutos. Então a nossa jornada, tantas vezes, se faz presente na nossa jornada as aflições, as dores, as angústias. Quem não as tem? Quem hoje, ontem, semana passada, não doeu o coração por alguma situação própria, ou de alguém que você ama, ou de alguém que você conhecera? Quem não tem na sua história momentos de dor, palavras difíceis, duras, ferinas que nos foram lançadas? E aí a gente é convidado ao perdão, não tão somente para aliviar o ofensor, mas principalmente para libertar o próprio ser do desperdício de tempo, que é nós estarmos rememorando uma ofensa, do desperdício de saúde, que é o nosso corpo sensível ao perispírito e espírito, da infelicidade, exponenciar as nossas brechas a tantas doenças materiais. Quando nós colocamos essas imagens, e são meros estereótipos, facetas, expressões, quem aqui não se identifica com uma, com duas, com todas, em determinados momentos da própria vida? Mundo de expiações e provas. Então esse mundo de expiações e provas, vejam que complexo, ele se caracteriza por expiações e provas. Expiações são as consequências dos nossos atos. É nós experimentarmos aquilo mesmo que fizemos e fazemos, não como castigo, mas como uma chance de aprendizado. Provas são testes para verificar a robustez, a solidez dos nossos espíritos. Quantas vezes eu,
Não gosto de falar de mim, não. Mas aqui cabe quantas vezes eu me julgava indene, acima de determinados problemas e situações, e quando passei por eles, vi o tamanho da minha pequenez. Eu falei, gente, eu não sabia que eu era tão frágil, Thompson. Certo? Gente, eu tenho liberdade com Thompson. Então, nesses momentos difíceis, que todos nós passamos, nós podemos pedir ajuda ao ser que nos criou, ao Pai, perfeito, infinito, pleno, em todos os seus atributos. Aqui é um mero simbolismo, porque Deus nem mão tem, mas é aqui uma alusão de nós, em situações difíceis, estamos ali, ajoelhados não necessariamente de corpo, mas humildes perante o Criador, solicitando o seu apoio, lembrando que Deus não virá até nós. Não virá. Agora aquele momento de tensão. Deus é onipresente, Ele está o tempo todo conosco. Certo, Adriana? Deus está o tempo todo conosco, mas quando nós efetuamos o pedido justo, nós estamos convidando a nós mesmos para identificarmos, oferecermos acolhimento, passividade, receptividade aos benefícios ininterruptos, infinitos e constantes de Deus. E Deus opera com todos nós, Deus se vale de espíritos justos, benevolentes, que também nos cercam o tempo todo. Por isso, Jesus, relembrando as nossas consciências, porque isso nós já sabíamos, tantas vezes esquecemos, disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem com humildade, com resignação, com paciência, porque nesta condição, vamos ser científicos na ciência espírita, nessa condição nós qualificamos as nossas vibrações, estabelecemos sintonia com os bons espíritos. Então a gente chega finalmente no tema da nossa noite, e aí já se passaram 20 minutos, e outra má notícia, nós teremos 60 hoje. Com autorização da Shirley. Eu tenho um documento assinado que diz isso. No Evangelho de Lucas, tem uma passagem muito conhecida. Todos vocês já estudaram, já ouviram, já refletiram. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. O que mais? Batei a porta, e a porta abrir-se-vos-á. Então ali Lucas repete o Cristo, coerente à lei de Deus, justiça, amor e caridade. Pedi e obtereis. Mas a pergunta importante, a pergunta da noite, algum problema técnico? Não. Se alguém estiver fazendo pergunta online, você pode me passar, tá? A Shirley responde. Pedi e obtereis. Será que é verdade? Faz sentido para os senhores? Tudo aquilo que nós pedimos, nós somos atendidos? Não é verdade. Então eu estou contradizendo, estou me opondo a Lucas, que repete o Cristo, que reverbera Deus? Estou? Não estamos. Tudo aquilo que nós pedirmos, nós vamos obter. Mas eu pedi ontem, o meu pneu estava furado, que ele se enchesse sem a minha intervenção. Não aconteceu. Eu pedi para fazer a palestra do Umbral e suas catacumbas, a Shirley não concedeu. Mas as nossas dores, angústias, aflições, necessidades, tudo aquilo que nós pedirmos a Deus com justiça, com humildade, com utilidade, com propriedade, dele receberemos pronta, imediata, tempestivo atendimento. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele disserta sobre pedir e obtereis. Veja o desenho. Nos momentos difíceis.
Pedi a luz para clarear os vossos caminhos, e ela será concedida. Pedi a força para resistir às tentações do mal, e o tereis. Pedi a orientação, o apoio dos bons espíritos, e eles virão nos apoiar. Nós vamos discutir isso esta noite. Antes disso, gente, uma arguição. VOF, viu? Eu tomei até essa liberdade. Gente, pedido, a prece, a oração. A principal finalidade da prece é alterar os desígnios de Deus que são imutáveis. As leis de Deus são inflexíveis, imutáveis, mas a prece altera estes desígnios. Verdadeiro ou falso? No final nós vamos responder. O valor da prece, esse aqui eu já afirmo, tá? É claro que é verdadeira. Depende da beleza das palavras. Então, quanto maior for o formalismo, a fidelidade aos dicionários, quanto mais, se eu orar em russo, gente, aí que a prece é boa. Verdadeiro ou falso? Falso. Prece não é ritual. Prece não é versos decorados, prece é sentimento, movimento no bem, vibração. Segundo André Luiz, agora eu entreguei, né? Segundo André Luiz, a prece é uma poderosa emissão vibratória. Verdadeiro? Vocês acham que o fato, olha como eu vou facilitar, que o fato de eu qualificar o meu pensamento, de eu desejar que alguém caído se levante e ali eu mobilize e direciono todas as minhas energias, as melhores que eu possuo, o fato de eu entrar numa câmara de passe, supostamente receber um fluido modificado pela boa vontade do passista e dos bons espíritos, isso é vibração? Sim? Sim. Com convicção, gente. Sim. Verdadeiro. Mas orar por alguém é um ato inútil. Claro que é. Porque cada um, gente, que cuide da própria vida. Verdadeiro ou falso? Mamães, tenho certeza que vocês oram no modo full time, ininterrupto, por seus filhos. Não falo do ritual. Não falo de recitações, citações. Eu falo do pensar, de agir em favor de. Então a gente ora, porque é um mecanismo eficaz de prática ao bem. Para o espiritismo, a prece falsa, a prece mais poderosa vem de ações e exemplos. Falso, certo? Tá muito fácil, né, Adriana? Verdadeiro. Vamos lá. Eu vou contar duas histórias, eu as trouxe aqui 9 meses atrás, então me perdoe a redundância, mas são histórias muito pertinentes ao tema. Nem todos estavam aqui. No ano de 1915, Dona Maria desencarnou. Dona Maria desencarnou e aí ela despertou numa região do plano espiritual, numa colônia espiritual de muito trabalho, muito equilíbrio. Uma colônia objetivada no Evangelho de Jesus. E por que Dona Maria despertou lá? Por quê? A afinidade. A partir da morte do corpo, o corpo morre. Há sim ali uma fatalidade na matéria. O corpo morre. Espírito, seu envoltório, se desprendem daquela veste grosseira. Aí nós temos o processo de desencarnação. A gente desencarna e a gente, numa afinidade do magnetismo excelso da lei divina, nós já estamos ali despertos, num local que se afiniza com o que nós somos, com o que nós fazemos, como nós estamos. Dona Maria tinha um nobre caráter, uma ficha de trabalho no bem, desencarnou numa região compatível com o seu arcabouço de espírito. E ali, naquele local, estava feliz quando, de repente, viu uma catacumba umbralina? Não, ela viu, ninguém riu, ela viu um excelso facho de luz, uma luz belíssima. O diâmetro daquele facho era muito volumoso, e ela ficou encantada com aquela luz e perceberam o seguinte: estava acima da superfície da terra a sua colônia. Aquela luz passava a percepção a Dona Maria que vinha da terra, transcendia a sua colônia e continuava num movimento vertical.
como se estivesse procurando o próprio Deus. E ela perguntou ao seu instrutor: que luz é essa? Que belíssima luz é essa? Que coisa maravilhosa! E o instrutor responde: Maria, desencarnada em 1915, 111 anos atrás, esta luz é o resultado, a consequência das vibrações de encarnados que oram com muito fervor. Que informação maravilhosa! Dona Maria viu tangibilizada uma luz que era a consequência das preces. No genuíno conceito, meus irmãos, oremos, porque quando nós oramos, nós estamos pedindo em favor de nós mesmos, em favor do nosso próximo, pedindo a Deus que ilumine os caminhos de alguém que está num momento sombrio, sem rumo, sem esperança, pedindo por alguém que naquele momento está fazendo escolhas mentais a seu próprio desfavor, favorecendo processos de obsessão, pedindo por alguém que está mergulhado, recalcitrado na tristeza, em processos depressivos. E nós assim estamos emitindo vibrações. Dona Maria ficou tão encantada com a informação, e ela estava morta, né? Desencarnada, que ela falou o seguinte: gente, eu preciso falar isso para o meu filho, eu vou escrever cartas para ele. E aí ela se valeu da empresa de correios e telégrafos, do correio espiritual. Não, ela se valeu dela mesma. Seu filho Francisco Cândido Xavier recebeu esta e tantas outras informações pela própria psicografia. Essas cartinhas de Maria João de Deus, mãezinha de Chico Xavier, foram publicadas nesta obra, primeira edição 1935. Está para vender até hoje. Vejam os benefícios da prece. Pedi e obtereis. Este lar, também já contei essa história. 1930, 1930 e pouco, o ano não é precisado na obra Nosso Lar. Ali no capítulo 1, André Luiz conta que estava ali muito feliz no seu lar, com a sua esposa Zélia e seus 3 filhos, tudo ia muito bem, mas era um lar que tinha uma redoma, não importava o que se passava das paredes do portão daquela casa para lá. Eles eram felizes, centralizados neles mesmos, com muita riqueza, muito conforto material, e tudo ia bem. Até que um dia, André Luiz, à esquerda de vocês, 40 e poucos anos, recebeu um diagnóstico de uma doença, de um câncer já em situação agravada. Conduzido a uma casa de saúde, privilegiado, todos os recursos materiais estavam à sua disposição, e ele lutou, ele pediu, ele perseverou, mas o corpo não resistiu, o corpo morreu, André Luiz desencarnou. Analogamente a Maria João de Deus desencarnado, André Luiz estava ali, naquela região difícil do plano espiritual. E ele ouvia muitos gritos, xingamentos, rotulado ele era, com alta frequência, como um suicida. Ele não entendia: eu lutei demais para sobreviver, não sou suicida. Ele não sabia que o suicídio dele foi conta-gotas, passo a passo, a cada medida social, que era alegre para a matéria e era triste para o espírito. André Luiz estava ali não porque Deus determinou, mas porque pelas leis de Deus e as ações de André Luiz é ali que ele se afinizava. Ele conta que passou sede, fome, frio, as roupas rasgaram, os cabelos cresceram, a barba eriçou. Aí eu pergunto aos irmãos: espírito, não tem corpo orgânico, não tem mais o corpo vital, passa fome, passa sede. No curso da AME, em março, nós vamos debater esta e tantas outras questões. Ele não tinha noção de que ele estava ali naquela região há 8 anos do nosso calendário. Não tinha essa noção, mas ele sofria. Estava ali em agonia, em desespero. E aí ele começa uma reflexão, e vejam o que ele nos diz no capítulo 1 e 2 da obra Nosso Lar. Eu detestara as religiões do mundo. Nunca me apeguei a elas. Mas agora, reconhecendo-me morto no conceito dos homens, sou forçado a acreditar que exista um autor da vida, um criador,
um ser supremo, e ele existindo não pode me abandonar. Eu sou um filho de Deus. Vocês estão percebendo que pela primeira vez em 8 anos, André Luiz estava pedindo, porque antes as súplicas não tinham o caráter de pedir em prece. Era um pedido desequilibrado, um pedido comum, uma solução mágica. Agora, André Luiz estava empreendendo o seu primeiro pedido. E aí, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta abrir-se-vos-á. André Luiz juntou as mãozinhas. Juntar as mãos é ritual, mas nós não julgamos. Quem quiser pode fazê-lo, mas a gente sabe que o que prepondera é o sentimento, é o pensamento, é a vontade. Realizou a sua primeira oração, uma conversa sincera, sentida com Deus, derramou um tsunami de lágrimas, lágrimas externas, lágrimas internas. Aí, meus irmãos, tem uma frase nessa hora, nessa situação, que é uma frase belíssima, e eu tenho certeza que quase todos nós vamos nos identificar com essa frase em algum contexto da nossa vida. Ele disse o seguinte: é necessário haver sofrido muito para compreender as misteriosas belezas da oração. Quem de nós, em momentos difíceis, decisões severas, momentos que estamos machucados, quando nós oramos, conversamos com Deus, pedimos o apoio dos bons espíritos, nós não nos sentimos banhados, revigorados, novamente com algum grau de esperança, onde ela não se fazia presente. Era isso que o irmão estava passando agora. E ele disse mais: é necessário haver experimentado a dor, o remorso, a desventura, para compreender que a prece é um eficaz elixir de esperança. Esperança, vulgarmente é conhecida no dicionário humano como esperar, aguardar. Eu tenho esperança que eu vou aguardar. Para Deus e a doutrina espírita nos passa essa percepção: a esperança é um movimento, é uma atitude, é uma vibração, é uma luz que nos clareia nos momentos mais difíceis, mais sombrios das nossas dores. E quando André Luiz orou pela primeira vez, quando ele pediu, no contexto do que orientou o Cristo, quando ele pediu, vejam um filminho, os bons espíritos compareceram. Não é totalmente verdade. Os bons espíritos iam àquela região constantemente para ajudar André Luiz. Mas quando ele fez a prece, ele se transformou, ele se adequou, ele quis o socorro, ele ofertou receptividade, passividade. Meus irmãos, é o que eu falei ontem numa outra casa espírita, um exemplo muito pobre. Imaginem dois homens em atitudes violentas, um contra o outro, troca de socos, pontapés. Se eu chegar e falar: meu irmão, tenham calma, tenham controle, amem o seu próximo. Se eles continuarem naquele movimento, eles não vão me dar atenção. Mas se eles pararem para refletir, talvez isso os faça modificar a atitude. Assim é a prece. Quando nós reservamos o nosso espírito, nos dedicamos um percentil de nós mesmos à prece, é porque nós estamos convidando bons pensamentos, sentimentos a serem prioritários na nossa alma. E aí a gente para de pensar naquilo que nos traz tristeza, dor. E foi este o processo de André Luiz. E aí o instrutor Clarencio disse: coragem, meu filho, você pediu, o Senhor não abandona, o Senhor não desampara ninguém. Vejam agora a correlação dessa história, a harmonia dessa passagem com o que está no Novo Testamento. Pedi a luz para clarear o seu caminho e a luz será dada. André Luiz conta que no momento da oração ele enxergou melhor, as sombras esmaeceram. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão. André Luiz orou, reconheceu os espíritos que lá estavam. Pedi e obtereis. A prece é pedido,
agradecimento, louvor no dicionário. Para nós é isso e muito mais. Emmanuel fala o seguinte, no livro Pensamento e Vida, capítulo Associação. Meus caros, cobrem sempre a bibliografia de quem vem falar aqui. De mim e de todos. Nós nos associamos, nos vinculamos mentalmente, em sentimento, a todos aqueles espíritos que pensam, sentem, agem, se emocionam como nós. É o princípio da afinidade. Então, nós estamos conectados com aqueles que concordam conosco, que nutrem as mesmas ideologias, os mesmos conceitos, que alimentam os mesmos propósitos, e com estes irmãos, no modo consciente ou inconsciente, nós trocamos convites, ideias, e nem sabemos quantas boas ideias surgem na mente e é uma intuição vinda de um espírito superior, de um familiar que te ama, de um amigo seu, vivo ou morto, encarnado ou desencarnado. É o fenômeno da associação. Então, se a associação mental preside todos os fenômenos da nossa vida mental, quando nós oramos, muito mais do que pedido, louvor e agradecimento, a oração é o quê? Um poderoso banho de forças. Quando nós pedimos, nós somos banhados com a proteção dos bons espíritos, com a motivação para o progresso da providência, com a paz, com a calma que tanto necessitamos. A oração é aquele apelo de alma, é aquele pensamento direcionado ao Pai, dizendo, cuida de mim, me abençoe, me ilumine. Gente, isso é um ato de transformação. Dedicando a mente, o raciocínio ao bem, nós vamos diminuir a importância das coisas fúteis na nossa ocupação mental. Oração, pedir, ilumina, tranquiliza, orienta, consola. Não há prece sem resposta. Toda oração direcionada às forças do bem recebe atendimento de prontidão, tempestivo. Por quê? Porque nós estaremos conectados em mente, em coração, afinidade vibratória, fluidos compatíveis que estabelecem um canal de comunicação. Então, pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Aqui um exemplo muito simples. O mal, gente, não são espíritos encapuzados, matreiros, perniciosos, que escondem e tentam nos induzir. Eles estão numa atitude de desequilíbrio. Mas o mal neste contexto são as nossas próprias dificuldades, as nossas brechas morais, aquelas aberturas que nós ainda temos para aquilo que nos colocará em caminho oposto à felicidade. Então pedir para resistir ao mal é qualifiquemos o nosso pensamento, refinemos o nosso sentimento, assim nós mesmos estaremos imunizados aos convites do desequilíbrio, que é o que aconteceu com Beatriz. Dona Beatriz, jovem ainda, a gente sabe que esses livros, são antigos, aqui no caso é o livro Sexo e Destino, tanto é que naquela época pessoas com 30 anos já eram senhoras, Tem até edições de jornal na internet, uma senhora idosa de 33 anos. Então, Dona Beatriz, que era jovem, estava prestes ao desencarne, muito doente do corpo. Achei que era minha mediunidade. Dona Beatriz estava próxima ao desencarne. André Luiz, o nosso amigo do plano espiritual, estava ali visitando o lar de Dona Beatriz e aflito, porque ele percebia muitos espíritos, muitos mesmo, uma coletividade de espíritos mal intencionados que habitavam aquele lar. Porque o esposo de Dona Beatriz, de nome Nemésio, André Luiz é criativo com nomes, Nemésio, e o seu filho, alimentavam sentimentos, pensamentos e emoções e agiam, abrindo portas espirituais, propiciando afinidade com espíritos que estavam ali em momentos de desequilíbrio. E André Luiz ficou preocupado, gente, eu tenho um serviço lá, mas como que eu vou abandonar Dona Beatriz, cercada por todos esses irmãos de sombra?
E aí o nosso instrutor disse: André, veja o que acontece. Dona Beatriz repele, sem esforço, esses convites perniciosos, essas vibrações depreciativas, deletérias, que lhes são direcionadas, mas não encontram guarida em seu perispírito, em seu espírito, porque ela ora, porque ela mantém o pensamento em equilíbrio. Não é isso que nós, espíritas, diríamos àqueles que tanto amamos, que estão ali focados só num momento de tristeza? Nós falaríamos: não, procure não pensar nisso, veja todas as coisas boas, as oportunidades que você tem. Eu estou com você, Jesus está conosco, Deus com todos nós. Há muitos que oram por você, a gente tentaria mudar esse foco, é isso que a prece faz. Porque todos nós somos submetidos a incontáveis convites, não somos? Cada um aqui acordou, acordei, não sei o que eu sonhei, gente, eu sei o que eu sei, mas não posso contar, não cabe aqui na casa espírita, sonho não foi bom. A gente já acorda com convites. Hoje o dia não vai ser bom, essa chuva vai dificultar meu trabalho, eu estou tão sem ânimo, por que fulano falou mal de mim? Convite à alegria, à tristeza, convite ao vigor, ao desânimo, à esperança, à descrença, movimento, inércia, tantos convites. Quem decide? Qual ideia? Qual sentimento? Qual pensamento? Qual a emoção? Qual o convite? Nós vamos abrigar em nós mesmos. Quem decide? Raimundo Nonato. Não. Gente, as minhas piadas são muito ruins, né? Aqui ninguém ri. Se alguém riu aí, você fala para mim. Nós decidimos, soberanos em nossas decisões, nós decidimos. Thompson, qual é a tensão elétrica da tua residência? 110 ou 220, Thompson? Fala com mais ânimo, Thompson. Isso, porque você falou no modo 110. Você ligaria um aparelho 110 caríssimo na tomada da tua casa 220, Thompson? Não. Então, gente, nós vamos decidir se nós vamos conectar o plugue elétrico na rede. A gente vai identificar se aquela rede é boa, adequada, compatível para o plugue. Assim é o nosso pensamento. Cada um decide em qual rede mental, em qual cadeia de convites, em qual agrupamento de espíritos nós vamos nos conectar. Nós vamos nos conectar com boa vontade aos espíritos que praticam o bem. Nós vamos nos imantar, nos jungir aos espíritos que estão tristes pela prática do mal. Porque se nós decidirmos conectar o plugue do pensamento e do sentimento na rede boa, na rede do bom pensamento, meus irmãos, associados aos bons espíritos, vivos e mortos, quantos bons convites! Quantas vezes nós endereçamos os melhores conselhos aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos pais? Isso é um ato de boa vontade. Aliás, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Que frase infeliz! O conselho que não invade a privacidade, o conselho baseado no Evangelho do Cristo, nós temos que ofertar sim. Convite de esperança, convite de motivação, convite de felicidade. Pedi e obtereis. A prece, a oração é o instrumento que produz a conexão mais potente, é a ferramenta que une em maior intensidade nós e Deus. Por que não orar? Vou orar por esse cabo do Centro Espírita Portal da Luz. Faltou fé de novo em você. Por que não orar? Quanto custa a prece? Na feira, no supermercado, na bolsa de valores, no mercado de bitcoins, quanto custa a prece? A prece é de graça, a prece é ininterrupta, a prece é constante, a prece é eficaz. Vou trazer uma história que eu não trouxe aqui. Não se impressionem, mas é uma belíssima história. Havia uma mansão, um posto de assistência chamado Paz. Mansão Paz.
Adriana, temos sempre que cobrar a bibliografia. Livro Ação e Reação, capítulo 19. André Luiz Francisco Cândido Xavier. Na Mansão Paz, situada em regiões difíceis, que nós podemos chamar de umbralinas, este empreendimento tinha a função, a missão com Jesus de socorrer espíritos que já estavam buscando a regeneração, espíritos que já estavam se entregando à necessidade de uma reencarnação para a melhoria de si mesmos, para a reparação de atitudes que não deveriam ter sido tomadas. E na obra Ação e Reação, detalhes dessa mansão são citados, são narrados, inclusive sobre os aspectos da natureza daquela região. Muito bonito esse livro. Dirigia esta instituição um espírito experiente, benevolente, sábio. Alguém lembra o nome dele? Quem falou? Nossa, tanta gente falou. Druso. No capítulo 19, já no final do livro, num determinado dia, a turma socorrida estava ali no átrio, no pátio. Druso foi recebê-los. O chefe dava o exemplo. O chefe, com muito amor, se colocava nas fileiras de acolhimento, quando de repente, de modo inusitado, Druso quase desfaleceu, cambaleou, titubeou. Naquele dia especial, após tantos anos posteriormente ao seu desencarne, um espírito de forma feminina, porque espírito não tem sexo, pergunta 200 do Livro dos Espíritos, mas o espírito, ele mantém uma personalidade dominante que metamorfoseia o seu fluido e lhe dá uma aparência, e essa aparência muda conforme a vontade. Estava ali um espírito feminino, onde Druso se jogou aos pés. Esta senhora, jovem senhora, chamava-se Aida. Aida. Qual é o tema da nossa noite? Silêncio, gente. Vocês pensaram, podem falar. Eu não consigo captar mediunicamente. Qual é o tema, Shirley? Naquele momento, Druso estava em dor, Sônia, padecendo de uma agonia, quase um desespero em seu foro íntimo, e ele pediu. Vejam que belíssimas palavras na narrativa de André Luiz. Em pranto mudo, invocando a inspiração de Deus, Druso orou, fez uma prece silenciosa, em que a alma se comunica particularmente com Deus. Nós fazemos preces silenciosas em som, em decibéis, mas estamos em comunicação particular com Deus e os bons espíritos. E Druso orava: obrigado, Senhor, pedi obtereis. Os arrependidos como eu encontram igualmente o seu dia de graças. Ninguém naquela mansão estava entendendo. O grande instrutor, coordenador Druso, fazendo uma oração com tanto amor, vinculado a este espírito feminino, mas com essas palavras: os arrependidos como eu. Agora que me devolves ao coração criminoso a companheira que envenenei no mundo. Em sua última encarnação, já em idade avançada, contraiu o viúvo que era, segundas núpcias. A jovem esposa, até motivada pelas artimanhas do filho de Druso, que temia que a herança lhe fosse tomada, a aproximou de um homem sedutor. Ele próprio, filho de Druso, que aliás é um instrutor valoroso nesta obra, Silas, ele próprio criava situações onde essa jovem senhora se aproximava do jovem garboso, e ali nós tivemos uma traição. Druso, encarnado, não tivera o equilíbrio de conviver com aquele fato. De modo propositado,
ministrou um veneno juntamente a medicamentos que ela fazia uso. Ele a matou. Desencarnou, arrependido, trabalhou com Jesus, dirigiu instituição, acolheu a muitos, mas agora que ele estava preparado, plenamente preparado, ele pediu, e tenham certeza que essa pendência devia estar com ele, e ele pediu, e ele obteve, mas ele clamou: Senhor, me dê forças para que eu possa erguer a ida do abismo, a que se precipitou por minha culpa. Pedi e obtereis. A oração é um prodigioso banho de forças. Vejam a narrativa de André Luiz sobre esse prodigioso banho de forças. Notava-se em Druso um esforço hercúleo, enorme, clamando por compaixão de Deus, mas os soluços embargaram-lhe toda a voz, e todos viram uma luz safirina, azul e branca, que partia do Altíssimo, ninguém sabia de onde, caindo sobre aqueles dois. Como, vejam que término bonito da nossa historinha de prece, pedi e obtereis, como se a infinita bondade respondesse de imediato à comovente súplica. Aquele momento ímpar era o marco do planejamento reencarnatório destes dois. Eles ali se preparariam para reencarnar, ele antes, juntamente com a sua primeira esposa, numa colônia muito acima ela estava, os dois receberiam a ida como filha, os benefícios da prece, os benefícios de conversarmos com Deus. Pedi e obtereis. Preces. Gente, neste momento, tanta gente precisando de força, de coragem, de resignação, tanta gente pensando em suicídio, pensando em destruição do próximo, de si mesmo. Vamos orar, são presentes desinteressados, sinceros e devotos que vamos encaminhar a esses irmãos. Como é doído o rancor, como dói a memória de uma ofensa, como isso é lancinante. Vamos orar para aqueles que estão nesse processo, que tanto machuca, para que eles perdoem, para que eles se libertem da memória da ofensa, busquem a felicidade. Vamos orar em nosso lar. Quando a gente ora no lar, este lar transforma-se numa verdadeira fortaleza. Peçamos para o nosso lar. E o que nós vamos obter? A melhoria do ambiente. Todos nós estamos aqui cercados numa atmosfera material, oxigênio, tudo aquilo, mas numa atmosfera fluídica, e estes fluidos que nos circundam, altamente impressionáveis, sob a ação do nosso pensamento e vontade, vamos modificar a atmosfera do nosso lar. Como é bela esta fotografia computadorizada, mas que reproduz uma família, amigos, que se reúnem em torno do Evangelho de Jesus para refletir sobre ele. Essa historinha que eu vou pular, já contei aqui, e aí a gente vai terminar como começamos, o nosso V e F. A principal finalidade da prece é alterar os desígnios de Deus. Não, gente. As leis de Deus são imutáveis, inflexíveis. Por quê? Porque são perfeitas. Mas está previsto nesta lei, está previsto nestas leis, que quando nós agimos em favor de nós mesmos, nós obtemos benefício. Nós não vamos mudar a vontade de Deus, que é: sejam felizes. Está em harmonia, mas nós vamos mudar as consequências do que nós mesmos fizemos com as boas atitudes. Então a prece não muda a vontade de Deus, que é: sejam felizes, peçam e obtenham, mas muda, nos dá forças e suportação para agir melhor. Evangelho segundo o Espiritismo. É seu pulo. É claro que o valor da prece está no sentimento, está na intenção. A prece é vibração. Se você desejar o bem a alguém, a você mesmo, se você pensar em equilíbrio, isso é prece, gente. Eu não tenho tempo de orar. Tá bom, vou acreditar, mas se você está em equilíbrio, você está em oração. Eu participo de uma reunião de desobsessão. Já fomos visitados pelo casal. A nossa instrutora espiritual, certa vez em lágrimas, porque os espíritos superiores se emocionam.
Não são puros? Espírito puro se emociona também, mas espíritos superiores choram. Em lágrimas, ela clamou aos médiuns: estudem, estudem. Vocês estão aqui num trabalho de caridade, mas um trabalho técnico. Estudem. E aí, quantas horas ela pediu para que nós estudássemos? Tamanha era a ausência de estudo que ela disse: pelo menos 5 minutos por semana. Conclusão: nem isso nós fazíamos. Orar por alguém não é inútil. A prece intercessória é caridade, é amor. Orar por alguém, a gente emite as vibrações. Vocês lembram que Jesus curou o servo do centurião? E o centurião falou: não, Cristo, não precise ir à minha casa, cure aqui mesmo. A vontade de Jesus, sem se abalar com qualquer obstáculo de distância, de outro tipo de energia, chegou lá certeira e curou o servo. Nós não teremos o poder de curar corpos orgânicos, muitas vezes, mas nós temos o poder de convidar os espíritos a terem força, motivação ao enfrentamento de suas dificuldades. A oração mais poderosa é ação, é exemplo. Gente, isso é um ato em favor de nós mesmos. Vou terminar assim, em prece, buscando os bons sentimentos, os bons conceitos. Qual é o tamanho do espaço que eu vou dar a mim mesmo para priorizar aquilo que me trará tristeza, desequilíbrio, desencontro? Então vamos maximizar as nossas oportunidades, buscando cumprir as leis de Deus, que acima de tudo é um algoritmo, uma receita de felicidade. Março, 12 módulos, domingos, na hora do futebol, das 15h30 às 17h30, todos estão convidados a este estudo lá na Aliança Municipal Espírita, tá? Alguma pergunta, gente? Eu tenho 2 minutos, porque eu vou gastar os 60. Alguma coisa que não ficou assim, coerente? Vocês queiram retificar? Nenhuma perguntinha? Próxima vez eu vou falar das catacumbas. Muito obrigado. Lívio, muito obrigada sempre, viu? Essa casa é muito grata de ter você com a gente. Eu que agradeço. Acho que é por isso que a gente te perturba tanto, né? Como é que fala? Te convida aos nossos momentos especiais, né? Vocês evoluem me suportando. A dor é uma bênção que Deus envia para vocês. Eu tô aqui. Então pronto, vamos com dor, mas vamos crescer, vamos sempre, né? E a gente agradece imensamente sempre o Lívio, porque o Lívio está com a gente aqui desde os primórdios lá, dos 20 e poucos anos atrás, os primeiros cursos, ele já estava aqui nos ajudando. Então, por isso da nossa gratidão e dessa liberdade que a gente brinca com ele mesmo, que ele pode até sair do portal, mas o portal não sai dele jamais. Ele sai, mas é cativo aqui, né? Então, que a gente possa, diante dessa palestra linda, nesse momento agora, fazer uma prece realmente que saia dos nossos corações, porque a gente entendeu muito bem hoje que pedi e obtereis, né? Então, vamos nesse instante chamar os nossos irmãos passistas. E nesse instante, que as nossas vibrações sejam de amor, de paz, de esperança ativa e principalmente de vontade firme de continuar sempre seguindo o Evangelho de Jesus. Pedimos sempre, Mestre Jesus, que continue nos amparando, nos fortalecendo, nos dando a energia que fortifica e que ampara as nossas atitudes, para que possamos sempre ser coerentes com os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Fortaleça, Senhor Jesus, a cada um de nós na nossa maior necessidade. Que todos nós possamos sair daqui hoje amparados, protegidos e confiantes da sua presença, da presença de Deus em nossas vidas, nos guiando e nos amparando sempre. Que Jesus seja sempre o nosso mestre, o nosso guia e a nossa luz. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos todos em paz, com Jesus em nossos corações.